Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo estudo sobre a oração da identificação. Nós sabemos que a nível natural, a nível da nossa vida humana, nós temos um CPF, nós temos um RG, que é um cartão de identificação, é algo que identifica quem que você é, tem os seus dados completos. A nível espiritual, quando você entrega a sua vida a Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, nós temos uma identidade também espiritual. A partir daquele momento nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos à família de Deus e nós temos direito, nós temos deveres, nós temos algo realmente aí a ser realmente recebido, a ser cumprido também como filho deste Deus bendito. A oração da identificação nos diz: Pai Celestial, eu te agradeço pela revelação da tua palavra, pois tu me destes a mente de Jesus Cristo, para que eu pudesse conhecer tudo aquilo que foi me dado gratuitamente em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16. Eu te louvo, pois o Espírito Santo da verdade, ele veio habitar em mim para me guiar em toda a verdade. João 16, 13. Eu te louvo, pois eu tenho o espírito de revelação e de sabedoria, e por isso eu tenho pleno conhecimento da tua vontade para a minha vida. E sendo assim, eu sei e tenho plena certeza de fé que o Senhor é tudo aquilo que a tua palavra diz que tu és. E este estudo de hoje, o Senhor é o meu provedor, Jeová Jiré, conforme Gênesis capítulo de número 15 e o versículo 2 até o versículo de número 8. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 39. E também 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 a 13. E por isso eu ando seguro, pois maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Então nós temos uma identidade como cristão. Nós temos realmente as bênçãos de Abraão sobre a nossa vida. E Deus, na sua palavra, Ele nos mostra as bênçãos de Abraão são tríplice. Bênção a nível espiritual, bênção a nível física e também bênção a nível material, a nível financeiro. Nós vemos a palavra de Deus nos mostrando em Êxodo capítulo de número 9 e o versículo 4 e 5. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Então nós vemos aqui a separação. É Deus realmente protegendo o seu povo, é Deus protegendo realmente aí a sua herança, o seu povo extraordinário. E aqui o Senhor é o meu provedor, Jeová Jiré. Então Gênesis capítulo de número 22 nos diz a palavra. Gênesis capítulo de número 22 nos mostra a palavra de Deus que traz uma revelação ao nosso coração. Aqui nos diz, olha o que diz, Gênesis capítulo de número 22, versículo 8 ao versículo também 14, até o 14. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha,
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então Deus, naquele momento, quando Abraão foi designado para sacrificar o seu filho Isaque, ele não realmente negou, mas quando ele ia imolar, Deus naquele momento bradou, usando um anjo do Senhor, dizendo: não toque sobre o seu filho. Nós vemos que você tem temor, tem obediência, e naquele momento Abraão, ele viu realmente ali enroscado nos ramos um cordeiro, e a partir daquele momento Deus trouxe algo, uma revelação a Abraão: o monte do Deus proverá. E hoje não é diferente. Deus, ele provém, ele realmente sustenta o seu povo, ele traz as bênçãos extraordinárias sobre os teus. E nós vemos, querido, que não é diferente quando nós entregamos a nossa vida, aceitando a este Deus como Senhor e como Salvador. Êxodo capítulo de número 19, e o versículo 4 e 5, diz aqui: Vós tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o Deus Criador, é o Deus que é dono de tudo, é o Deus remente que é o Jeová Jiré, é o Deus remente que proverá, Jeová remente que provém, remente aquilo as necessidades do seu povo. O Salmos 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu Deus, Jeová Jiré, o Deus que supre as minhas necessidades, o Deus que me enche realmente da sua graça, abundância, suprindo aquilo que eu necessito. E nós vemos Isaías, o profeta Isaías escrevendo, Isaías capítulo 1, e o versículo 18: Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É Deus limpando a humanidade do seu pecado. Por mais sujo, por mais remente ali pecaminoso que seja a vida do ser humano, quando ele entrega a sua vida a Jesus, Deus, ele faz uma limpeza. E olha o que diz o versículo 19 e 20: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem melhor desta terra. Suprimento, alimento, sustento deste Deus Todo-Poderoso. Mas aqui o versículo 20: Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vale a pena você entregar
a sua vida a este Deus Todo-Poderoso. O Salmos 24, ele nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os Salmos de número 50 dá realmente aqui mais uma dimensão de quem é este Deus Todo-Poderoso. Nos diz aqui, olha, porque o versículo 10 do Salmo 50 a seguir: porque meu é todo animal da selva, as alimárias sobre milhares de montanhas, quer dizer, animais selvagens. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Então, querido, através deste estudo eu quero que você abra o seu entendimento, que você possa entregar a sua vida aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A partir daquele momento, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que aqui nos está dizendo, é o Deus provedor, Jeová Jiré, ele vai realmente suprir as tuas necessidades. Ele não vai realmente, por mais dificuldade que você enfrente, pode estar crise no país, pode estar crise na humanidade, mas no reino de Deus não tem crise, porque este Deus é um Deus todo-poderoso. Nós vemos o apóstolo São Paulo escrevendo em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus, o meu Senhor. E ele diz na sequência: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Suprirá em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz: ele é o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem melhor desta terra. E eu posso dizer: comereis, bebereis, vestireis, morareis, dirigireis, tereis o melhor desta terra. O apóstolo São Paulo, escrevendo no Romanos capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz na sequência: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas significa o suprimento, proteção, bênçãos, milagres, prodígios, sinais e maravilha. O próprio Jesus, realmente escrevendo ali, o Mateus escrevendo em Mateus capítulo 6, nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E ele nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos no Evangelho de São João capítulo 15 e o versículo de número 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E este texto hoje: o Senhor é tudo aquilo que a tua palavra diz que o Senhor é. Olha, diz aqui: o Senhor é o meu provedor, Jeová Jiré. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 8 e 14. Salmos 23, 1. Filipenses também capítulo 4 e versículo 19. E por isso eu não tenho falta de nada, sou uma pessoa próspera, pois a minha fonte, a fonte da minha riqueza é Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, dos mares, das estrelas e de tudo o que nele existe. E ele é o meu Senhor, ele é o meu pastor. O mundo pertence a Deus e àqueles que nele habitam. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a este Deus Todo-Poderoso, se tornando filho, você tem herança, você tem identidade,
e a partir daquele momento tem o suprimento, as proteções deste Deus Todo-Poderoso. E é isto que eu quero trazer para o teu coração e para a minha vida e nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus agora, Pai, eu chego na tua presença para entregar, Senhor, a vida do teu filho e da tua filha. E também, Senhor, o ouvinte desta palavra, meu Deus. Ó Santo de Israel, os lírios dos campos, Senhor, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Ó Deus, nós somos mais importantes do que os lírios do campo. Ó Deus, os passarinhos não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o Senhor os sustenta, meu Deus, e alimenta. Nós somos mais importantes, ó Deus, do que os passarinhos, porque o Senhor entregou seu Filho Jesus Cristo para nossa vida, Senhor, como aconteceu, Senhor, em lugar, Senhor, de Isaac ser sacrificado, estava ali aquele cordeiro, e Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, abra as portas da salvação nesta casa, da libertação nesta família, que as bênçãos do alto céu, Senhor, esteja neste lar, na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Então nos diz aqui, o Senhor é o Deus, o Senhor é o meu provedor, Jeová Jiré, e por isso eu não tenho falta de nada. Sou uma pessoa próspera, pois a fonte da minha riqueza é o Senhor, meu Deus, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor.